Acaba de vazar a informação de que José Boto está com carta de demissão de Felipe Luiz na mesa para o BAP assinar. Do mesmo modo como foi com o Rogério Ceni lá em 2020 para 2021, quando o Rogério Ceni foi demitido de madrugada, essas informações sendo vazadas no Flamengo mais uma vez. É um quadro que vira e mexe, se repete quando começam a fritar treinadores no Mengão. E aí o Coluna do Fla traz as informações do Flamengo sobre o vazamento de informações que volta a ser problema no Flamengo após tentativa de blindagem de José Boto. Para você entender o que está acontecendo, José Boto foi um dos primeiros nomes confirmados na diretoria do Flamengo, assim que BAP, o Luiz Eduardo Batista, o novo presidente do Flamengo, assumiu em janeiro, né? E até mesmo antes, o José Boto já tinha sido anunciado pelo até então o futuro presidente, hoje atual presidente do Flamengo, a chegada do novo diretor de futebol, o José Boto. E aí o José Boto passou a blindar o elenco no Ninho do Urubu, isso porque a ideia era minimizar vazamentos e fluxos de pessoas dentro do CT, rodou uma galera, foi demitida no início da temporada, muita gente lembra disso, né? Neste cenário, o José Boto tomou as providências aí para diminuir o entra e sai dentro do Ninho do Urubu, e inicialmente as informações pararam de vazar. Se você lembrar bem como que funciona o processo de demissão de treinadores no Flamengo, e é o que está parecendo que está acontecendo neste momento. Começa com vazar informação, começa com vaza escalação, daqui a pouco o bastidor o jogador tal tá falando isso, não sei quem tá falando isso, o elenco tá rachado, não sei o quê. O treinador perdeu a mão, o treinador não sei o quê, não sei o quê. E aí começa esse processo de fritura, né? E as informações, até o presente momento, até 1 ou 2 jogos atrás, não vazava absolutamente nada em relação ao interno do Flamengo, em relação às escalações do Flamengo. E nas últimas rodadas começou a vazar, né? As escalações aí definidas pelo Felipe Luiz anteriormente, como foi o treino e tal, começou a vazar. E o Felipe Luiz passou a se irritar com esses vazamentos. Quem escondeu a irritação, né, descontentamento, foi o treinador Felipe Luiz. Após o empate contra o Botafogo por 0-0 no último domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador admitiu que essa situação atrapalha o trabalho feito no Flamengo. Abre aspas, para o Felipe Luiz, né? Não controlamos tudo, as informações às vezes vazam, as escalações vinha vazando, mas não controlo quem pega o celular e manda mensagem. Isso é do futebol, claro que me prejudica, é ruim que vaze a escalação, mas quem está indo contra o Flamengo é que a pessoa coloque a cabeça no travesseiro e não consiga dormir, desabafou aí o Felipe Luiz, né? Agora o Flamengo segue tentando blindar essa situação de vazamento, mas se você lembrar bem como funciona esse processo de fritura no Mengão, é exatamente dessa forma, começa a vazar informação ali, vaza escalação, vaza o interno, vaza o elenco tá rachado, o elenco não tá gostando dos treinamentos, é dessa forma que funciona o processo de fritura, e internamente parece que já querem a cabeça do treinador Felipe Luiz, né? Para mim, na minha opinião, não é o momento ainda, eu quero saber a sua, deixa aí nos comentários, né? E o Felipe Luiz, depois da partida de ontem, aponta o principal problema ofensivo do Mengão, né? O Flamengo empatou aí, ele falou sobre isso, abre aspas. Muito simples, colocar a bola para dentro, é o que falta. Tem vezes que estamos mais inspirados e outras não. Eu dou todas as soluções, saídas, progressões, para eles chegarem ali. Há times que defendem muito bem, mas com mais qualidade, e outros que a gente consegue entrar com mais facilidade. Enfim, a gente faz um estudo para ver como o adversário se defende, os jogadores têm que resolver. A única forma de botar a bola para dentro. Essa é a única forma de botar a bola para dentro, né? O próximo compromisso do Flamengo é contra o Botafogo da Paraíba, né? Botafogo do Rio para o Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil agora. E notícias aí não tão boas para o Dela Cruz, né, que passou por exames dessa segunda-feira e sofreu um entorse no joelho, tá, no jogo de ontem. Pois é, o Dela Cruz passou por exames e não sabemos ainda quanto tempo vai ficar de fora, né, e o grau desta lesão, tá, pode ser uma lesão que acho difícil contra o Botafogo da Paraíba ele jogue. Talvez contra o Palmeiras, no próximo jogo do Flamengo, se eu não me engano.
talvez contra o Palmeiras, enfim. O Flamengo está numa fase terrível de lesões, né? Lesões, assim, musculares, lesão de entorse, que fica aí 3, 4 jogos fora, mas é tenso, né? Pulgar e Alan tá fora. Quem diria, né, que o Alan tá fazendo falta pro Flamengo? É brincadeira. O Léo Ortiz vê sequência de jogos decisivos para o Mengão na temporada. O time terá partidas que valem classificação na Copa do Brasil, Libertadores, e ainda vai encarar o Palmeiras para diminuir a vantagem do Palmeiras em cima de pontos no Flamengo, né? São 3 jogos decisivos, acho que não dá pra gente desmerecer o Botafogo da Paraíba, é um jogo de mata-mata, a gente fez um resultado simples lá, então o jogo é um jogo que precisamos estar focados, 100% atentos, para que quem for jogar dê conta do recado da classificação. Não podemos nos dar o luxo de falar como se já estivéssemos passados, o respeito é muito grande pelo Botafogo da Paraíba. Temos que focar nessa partida primeiro para conseguir a classificação, destacou o Léo Ortiz, tá? Alexandre valorizou o ponto conquistado pelo Flamengo, importante seguir somando ponto. Cara, vou ser sincero, porque até então o discurso do Flamengo, o discurso da diretoria, né, e aí vem alinhado aí o Felipe Luiz, é que o foco principal é o Campeonato Brasileiro. Mas nas últimas rodadas não tá legal, não. Não tá legal, não. Perdeu aí pro Cruzeiro, não fez boas partidas, né? Quem lembra disso aí? Se o foco é de fato o Campeonato Brasileiro, vai ter que melhorar. Porque não tá legal. O Palmeiras já tá se distanciando. Todos com 9 jogos, não sei se tem partidas hoje ainda, mas enfim, todos aí com 9 jogos, Palmeiras com 22 pontos, o Flamengo com 18, Cruzeiro com 17, Bragantino 17, Ceará com 15. Então, assim, o Flamengo empatou ontem com o Botafogo, ganhou de Quito, LDU, né? Perdeu para o Cruzeiro, ganhou do Bahia. E antes, no Brasileiro, foi a goleada no Corinthians. Mas, assim, essa derrota aí pro Cruzeiro, beleza, fora de casa e tal, é difícil engolir. Mas o Flamengo tem que ajustar algumas coisas se quer, de fato, brigar no Brasileirão. Contra o Palmeiras, é jogo importantíssimo. O Flamengo joga quinta, beleza. Tem que ir lá e ganhar o jogo. Tem que ir lá não, no Maracanã, né? Tem que ganhar o jogo. Então nem se discute, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, que o Flamengo tem 2 treinos ainda, né, com foco no próximo jogo, mas com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, o Flamengo tem que ganhar o jogo. E focar, de fato, é no jogo contra o Palmeiras, porque se o Palmeiras ganha, o Palmeiras vai a... Olha só isso aqui, hein? Se o Palmeiras ganha do Flamengo no domingo, o Palmeiras vai a 25 pontos e o Flamengo mantém com 18. Ou seja, 7 pontos de diferença. E acabou o campeonato aqui, porque... vai ter a paralisação. Vai ter a paralisação para o Mundial logo em breve, né? Muito em breve. Deixa eu ver aqui os próximos jogos. Olha só. Flamengo e Palmeiras. Não, tem o Fortaleza depois. Aí sim, no dia 1º/6, tá? 1º de junho. Flamengo e Fortaleza. É o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo tem mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro antes da parada. Se o Flamengo perde para o Palmeiras, abre 7 pontos para o Flamengo. E aí o Flamengo enfrenta o Fortaleza, que é uma carne de pescoço contra o Flamengo no Maracanã, mas é uma carne de pescoço. Então o Flamengo tem que ficar ligado, não pode deixar o Palmeiras se distanciar, não. Tem que ser um jogo para ganhar do Palmeiras. E esse jogo é fora de casa, em São Paulo. Tem que ir lá e tem que ganhar dos caras lá. Tem que botar os caras no lugar deles lá. Felipe Luiz explica a ausência de Arrascaeta, né? É questão de minutagem. A Arrascaeta tá esgotado, vem jogando no estadual, e aí ele sentou o porrete no estadual. Não tem como o Arrascaeta jogar essa partida. Enfim, dá uns minutinhos para ele contra o Botafogo da Paraíba, depois escala ele contra o Palmeiras para ele decidir pro Mengão. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.